Bem-vindos ao podcast Cevada com Plutônio, um podcast que fala sobre ciência e religião, isoladamente ou tudo junto e misturado. Olá a todos que nos acompanham aqui no podcast Cevada com Plutônio. Mais um programa aqui que a gente tem a sua agradável, feliz, a gente fica muito realmente contente com a sua companhia, com a sua audiência, tá? Vamos aqui para mais um tema que a gente capturou essa semana aí da imprensa, né, da grande mídia, tentar fazer um debate aqui em cima do que aconteceu e sempre tendo aquele cunho teológico, também técnico, né? Temos especialistas aqui na área. E é o seguinte, essa semana e nesses últimos dias foi bem noticiado o escândalo do banco Digimais. Esse banco ele teria sido alvo de investigações por questões de fraudes bancárias, vários desequilíbrios e aparentemente é mais uma bomba financeira aí no nosso sistema bancário. Só obviamente a gente não tem os detalhes pormenorizados, mas o fato é que a bomba está aí. E por que a gente trouxe esse tema também? A gente trouxe esse tema também porque esse banco, pelo que foi noticiado, ele pertence ao Suede Macedo, que é o líder, né, o líder maior da Igreja Universal do Reino de Deus. Então é um banco do sacerdote maior e o tema que a gente gostaria de debater hoje é esse. Como é que essa questão de líderes sacerdotes que têm tantas e desenvoltas atividades financeiras, como é que a gente pode ver à luz da Bíblia, à luz dos exemplos que a gente tem na Bíblia, desse tipo de atividade? Porque afinal de contas alguém vai poder dizer, ora, temos pessoas ricas na Bíblia, né? Salomão foi rico, Daniel foi provavelmente uma pessoa com algum dinheiro, pelo menos poder ele tinha, José também teve muitas posses, Abraão teve posses, né? E alguns desses homens também tinham, ou pelo menos eram assim chamados de sacerdotes. Então o debate que a gente quer trazer hoje é esse. Como é que essa questão de você ser um líder religioso, de você ser um pastor, ser um padre, um bispo, você ter esse papel nas igrejas cristãs, tá? Vamos discutir que cristianismo, não outras religiões, que a gente não é bem o nosso meio, mas como é que o cristianismo lida com isso? Por outro lado, quer dizer que o nosso sacerdote tem que viver na mendicância, ele tem que viver realmente só da oferta dos outros. Então, enfim, hoje a gente quer discutir um pouco disso, à luz do escândalo do Digimais, essa questão e aí, os nossos líderes, nossos sacerdotes podem ser ricos, podem ter muitas posses? E para isso a gente trouxe aqui nossos amigos, o Alex e o Thiago, e eu vou começar a conversa aqui pelo Alex. Alex, você poderia falar um pouco sobre a questão primeiro desse banco Digimais, o que é que a gente sabe dele, como é que funciona essa história de banco, a propriedade majoritária, o que escândalo. Você poderia falar um pouco sobre o banco Digimais inicialmente? Ednardo, boa noite aqui, obrigado, né, pelo convite mais uma vez aqui, quero cumprimentar você e também o nosso amigo Thiago aqui, tá, dizer que é sempre um prazer estar com vocês dois aqui, com toda, com toda a sinceridade do coração aqui, eu fico feliz cada vez que tem a gravação do podcast aí, porque a gente pode bater um papo, né, e é sempre muito bom aqui a companhia de vocês dois aqui, eu fico muito alegre com essa oportunidade. Sim, o Banco Digimais, aqui indo para sua pergunta, né, aproveitar, desculpa, antes eu quero estender também o meu cumprimento ao nosso ouvinte, né? Assim como é um prazer estar conversando aqui com os nossos colegas aqui do podcast, também saber que estamos sendo ouvidos aí por muitas pessoas especiais, né? Que estão aí nos acompanhando. Tem os meus colegas de trabalho, tem o pessoal da família, tem o pessoal lá do Grupo de Cientistas Adventistas, tem gente aí do Brasil todo, tem de outros lugares do mundo também que nos acompanham aqui no nosso podcast, né? Então, obrigado aí também você pela sua companhia, pela sua audiência, e é um prazer aqui estar com você, tá? E fique à vontade para interagir com a gente. A gente gostaria de ter mais interações no nosso podcast. Se você tem uma pergunta, se concorda, discorda, tem algum comentário, deixa aí nos comentários, né? Seja do Spotify, seja aí do Amazon Music, do Apple Music, pode ser também do YouTube, tá certo? É bom porque daí a gente interage, a gente sabe o que você está pensando, se gostou, não gostou do programa, o que você quer. Então aproveita aí, tá? Então, desculpa aí, feito parênteses, Ednardo, vamos aí para sua pergunta. Banco Digimais, tá certo? Ele era um banco que antigamente ele se chamava Banco Renner, tá? Esse Banco Renner, ele foi fundado lá na gloriosa capital gaúcha, Porto Alegre, né? Um abraço aí para todo mundo de Porto Alegre, para nossa audiência gaúcha aí, tá? Um pessoal super bacana, muito especial. Morei 2 anos no Rio Grande do Sul e tenho gratíssimas lembranças aí desse período, tá certo? Mas então, Digimais foi fundado lá como Banco Renner, tá? Pela família Renner,
que é aquela mesma família que é a dona ali da rede varejista, que são as lojas Renner, tá certo? Então, enfim, eram empresas diferentes, obviamente, né, mas eram da mesma família. Agora, em 2009, tá certo, aí há cerca aí de 17 anos atrás, o Edir Macedo, tá certo, através das empresas do Grupo Record, que é da TV Record, famosa TV Record também, que é também propriedade do bispo Edir Macedo, essas empresas adquiriram em 2009 40% do Banco Renner, tá certo? Depois de uma aprovação do Banco Central do Brasil, né, o Bacen, o BCB, como queiram, né, em 2013, o Edir Macedo, com a sua esposa, Esther Bezerra, então eles, enquanto pessoas físicas, eles passaram a ter cerca de 49% da instituição, né, do Banco Renner, tá certo? Agora, em 2020, agora já bem mais recente, aí, né, no início da pandemia, o Banco Central autorizou que o Edir Macedo e a sua família comprassem o controle do banco, né? Porque com 49% ele legalmente ele não tinha o controle da instituição, né? Ele era um acionista importante, mas ele não tinha o controle. E agora, em 2020, o Banco Central então autorizou que o Edir Macedo se tornasse o controlador do banco Digimais, tá certo? E aí foi justamente em 2020 que o Banco Renner, então ele mudou de nome, ele passou a ser Banco Digimais, né? Aquilo que no mercado a gente chama de rebranding, né? Que é, enfim, nada mais do que um nome chique para dizer que mudou de nome, mudou de logotipo, mudou de, enfim, de personalidade pública, né? Assim, a forma de se comunicar com o povo. Então eles passou a se chamar de Digimais, e aí ele teve, né? O rebranding envolve a reformulação de marca, de estratégia, tudo isso, né? E aí ele começou a usar também produtos digitais, né? Ele entrou aí na era do comércio digital, de produtos bancários, e ele começou a fazer crédito consignado também, tá? Crédito consignado, para quem não sabe, é aquele empréstimo que você faz para debitar, né? Seja na sua aposentadoria, seja na sua folha de pagamento que você recebe em um determinado banco, tá certo? Então, assim, o banco, ele é juridicamente ligado ao Edir Macedo, que ele é o pessoa física, é o controlador, tá certo? Então ele não está ligado com a Igreja Universal juridicamente, tá certo? Isso é o que os documentos, isso é o que a Constituição, a estrutura de capital diz. Então nós não podemos ir além daquilo que a documentação fala, né? Agora, é óbvio que a Igreja Universal, por ser uma igreja fundada pelo Edir Macedo, e hoje eu acho que nós podemos aqui consensuar, né? Eu acredito que seja consenso que o Edir Macedo é ainda a pessoa mais influente da Igreja Universal, né? Então e isso é algo que possivelmente nós vamos aí, né, discutir ainda no programa de hoje, é uma situação que não tem como a gente desvincular, né? Pelo menos no aspecto reputacional, né, a ligação de todas as empresas do grupo Record, né, do Edir Macedo, umas das outras, né? Então, o que eu quero dizer assim, em outras palavras, né? O que acontece na Record reflete no Banco Digimais, reflete na Igreja Universal, o que acontece na Igreja Universal reflete nas demais, em maior ou menor grau, né? E agora, nesse caso específico, o que acontece ou está acontecendo no Banco Digimais, obviamente acaba repercutindo também na reputação, né, da Igreja Universal, do próprio Edir Macedo, né, da TV Record, né? Então isso aí é fato, tá certo? Então é isso, é um banco aí que não é considerado um grande banco, né? Obviamente, mas é um banco, né? Quando consideramos aí o Banco Renner, é um banco já com uma tradição, é um banco já com uma experiência de mercado, né? Um banco aí de mais de 40 anos de operação, né? Só que ele acabou recebendo aí um processo aí de metamorfose, né, a partir de, principalmente depois de 2020, quando o Edir Macedo assume o controle da organização, né? Então, Ednardo, eu acredito que esse seja o contexto, assim, falando do aspecto jurídico, né, do mercado financeiro, organizacional do Banco Digimais, né? E aí eu devolvo a palavra para você aí, porque com certeza nós vamos ter outros aspectos aí que serão discutidos aí no Alex, programa de hoje. Alex e Renato, e só para o nosso objetivo aqui sempre tentar nos ater aos fatos que a gente
que a gente tem e sem entrar em muita coisa polêmica, a gente está conversando aqui do Digimais, então eu vou aproveitar para também informar aqui, né? Vou dar a voz também pro Banco Digimais, né? Se você entrar no site do Banco Digimais, há uma nota oficial, né, de esclarecimento público que o Banco Digimais ele manifesta, né, que ele entende que tudo isso que está acontecendo ainda são ausências de provas e fatos deturpados, que o banco tem compromisso com a legalidade e que ele está sofrendo de irresponsabilidade jornalística, né? Mas só relembrando aí para gente, para vocês que estão escutando aqui, vocês vão perceber que ao longo da nossa conversa aqui a gente não vai entrar muito nessas questões de investigação, mas sim da essência ali do que está acontecendo. Então, Eu dito queria isto, dar, eu colocado queria assim. dar, desculpa, Ednardo, antes de te devolver a palavra, eu acho que é importante, tá, a gente ter uma noção de do que a gente está falando aqui, de que banco que a gente está falando aqui por meio dos números, tá? Então, assim, a gente tem no banco de... É um banco de cerca de 145 mil clientes, tá? Essa é a informação mais recente que a gente tem do Banco Digimais. 145 mil clientes é bastante coisa, né? É quase o tamanho da minha cidade lá em Santa Catarina, Lages, né? Um abraço aí para todos os lagianos que estão escutando nosso podcast, mas é quase o tamanho da cidade lá, só de clientes do Digimais, então não é tão pequeno assim o banco, né? A carteira de crédito deles é cerca de 3 bilhões de reais, tá certo? Os recursos captados é em torno de 8 bilhões, e os ativos totais entre 9 e 10 bilhões também, aí comparando a última divulgação aí, né, de 2025. E ele tem cerca de um pouco mais de 150 funcionários, tá certo? Então, assim, ele teve um crescimento acelerado a partir de 2021, tá? Ele tinha lá em 2021 5,4 bilhões e em 2024 ele já estava quase 10 bilhões aí, né? Então, o resultado, ele começou operando com lucro, né? 32 milhões lá em 2020, 50 milhões em 2021, e aí 22 ele já deu prejuízo, 23 ele tem um lucrinho também para cima. Então, assim, eu estou trazendo alguns números aqui só para a gente ter uma noção, né, para principalmente aquele ouvinte nosso aí que é mais ligado ao mercado financeiro, quem sabe até trabalha nessa área aí, saber qual é o tamanho, tá? Então, assim, obviamente é um banco pequeno, ele não chega perto dos grandes bancos, né, dos incumbentes, do Nubank da vida e tal, mas ele ainda assim é um banco com assim, um potencial de impacto no sistema financeiro, né, bastante grande, porque ele tem aí ativos da ordem aí de 10 bilhões, né? Então é isso, Ednardo, espero ter contribuído aí com as informações contextuais aí do caso do Banco Digimais. Bem, como o Thiago já comentou, né, e as notícias também, e a gente aqui não tá para saber se houve realmente um escândalo, se houve quebra ou roubo. Obviamente isso aí cabe às autoridades de investigação e também, como se diz, todo mundo é inocente até que se prove o contrário, né? Então, obviamente a gente não iremos aqui julgar se houve o problema ou não. Mas uma coisa é fato. O fato é que o banco pertence a o controle acionário, né, está na mão do bispo Edir Macedo, que, como todos nós sabemos, se apresenta aqui como um sacerdote, tá? E claro que a gente não vai ficar falando só dele, mas assim, a gente também sabe que existem muitos sacerdotes por aí, muitos líderes de igrejas cristãs que têm um patrimônio considerado bem grande, bem generoso. E a gente percebe também que a maioria desses líderes que têm esses patrimônios pessoais, né, bem robustos, são geralmente pertencem a igrejas que, digamos assim, eu vou usar uma palavra aqui, gente, me perdoem o uso da palavra, eu não tá me aparecendo a palavra melhor, são igrejas da qual eles são donos. Leia-se dono, o controle individual da igreja, as decisões financeiras, decisões administrativas, né, são grandemente colocadas nas mãos dessas pessoas. Então vou colocar aqui para os colegas duas perguntas, né? O que vocês poderiam falar para a gente sobre esses modelos de igreja primeiro? Daqui a pouco a gente continua nesse tema, né, do dinheiro não. Esses modelos de igreja onde o indivíduo, né, geralmente é o fundador, né, ou pelo menos aquela pessoa que fez aquela igreja crescer bastante, ele tem um domínio, digamos, bem pesado no comando, e aquelas igrejas que já são mais a um grupo decisor, porque obviamente isso vai influenciar em algum momento nas decisões também disso. Então, a igreja pode ter, digamos, um indivíduo, uma família de indivíduos
com grande poder, ou quais são os modelos que entendem que tem que ser a comunidade daquela igreja que decide? Então, Adinardo, Alex, para falar um pouco assim, né, da questão das igrejas protestantes, a gente pode primeiro assim dividir em dois grupos. Aí depois, Alex e Renato, vocês vão complementando. A gente tem aquelas igrejas que elas trabalham de forma representativa, né? Você tem associações, igual na igreja adventista, né? Que você tem associações, uniões, divisões e a associação geral no mundo todo. E as igrejas, elas têm uma certa liberdade, mas elas não têm total autonomia. Então, são votados, você define delegados, vota-se quem vai ser o pastor, quem vai ser responsável por tal situação e tudo. E temos também as igrejas congregacionais, que são igrejas em que a congregação local ela tem total autonomia e tem poder decisório. E dentro dessas igrejas congregacionais, você tem aquelas igrejas em que os membros votam e tomam decisões. Você vai ver aí igrejas que tomam decisão de quem é que vai ser o pastor. Você pode ver aí no YouTube, é muito comum nas igrejas congregacionais aí, às vezes uma análise curricular. Às vezes eles estão procurando um pastor, então o pastor ele é convidado, ele vai lá na frente da igreja, explica, são feitas perguntas assim, até para ter uma noção de que se ele conhece ou não a Bíblia, todas essas coisas, e ali se vota o pastor, se vota o salário dele e tudo. E dentro dessas igrejas também congregacionais, existem igrejas em que você tem ou um grupo de pessoas que elas tomam os poderes, têm o poder decisório daquele grupo. Então, se a gente pode dividir aí, são esses, né? Tem as igrejas representativas, as congregacionais, e dentro das congregacionais existem aquelas em que os membros, eles tomam as decisões, e tem alguma dessas congregacionais que existe um grupo que toma essas decisões. A gente precisa trazer isso em consideração, né? Porque as igrejas elas acabam tendo níveis de autonomia diferentes, né? E você tem o sistema episcopal, o sistema papal, o sistema congregacionalista, né? E como são mais aí de 50 mil denominações cristãs diferentes no mundo, é óbvio que você vai encontrar muitos híbridos, né, entre um modelo e outro. Então você vai encontrar alguns modelos, né, exemplo da igreja presbiteriana, igreja adventista, que são mais ou menos parecidos, né, embora tenha algumas diferenças pontuais, né, mas aí você tem outros modelos congregacionalistas, né, você vê assim muito notadamente nas congregações batistas e tal, né, e aí você pode ter federações e confederações, etc., né, e associações de igrejas, mas essas igrejas acabam tendo a sua própria autonomia. Agora chama muito a atenção, Tiago e Ednardo, né, a influência, o grau de influência que a gente percebe dos líderes das igrejas na congregação. Então, assim, a gente tem alguns princípios na Reforma Protestante, né, que a Reforma Protestante lá no século XVI, ela rejeitou muito a visão, né, daquela administração que a gente chama popularmente aí de top-down, né, o desmando, né? Então vem do clero, né? Você tinha uma camada superior ali que era o clero, né? E o clero, digamos assim, era quem tinha digamos, o conhecimento, e não só o conhecimento, mas tinha legitimidade e até a própria unção do Espírito Santo para interpretar a Bíblia, né, para receber a confissão auricular, para determinar aspectos não só da vida espiritual, mas até da vida secular das pessoas, né? Então a gente vê aí muitos relatos, e isso é histórico, tá? Não há nenhuma informação underground aqui, é tudo informação de primeira linha. Então essa era a forma de administração da igreja, né? Ela saía, partia do papado, né? Partia do papa, e aí ela vinha descendo e tal, até que ela era implementada nas igrejas, né? Então, e como eu falei, não era só aspectos seculares, não, aspectos religiosos, eram aspectos seculares também, né? Então, e a questão do acesso à Bíblia, né? Assim, a única pessoa que tinha direito de teorizar, de interpretar, de fazer questionamentos a respeito da fé era o padre, né? Ou o representante religioso. Isso não era permitido ao povo. Então a Reforma Protestante ela vem com uma proposta diferente, né?
ela rompe, né, ela traz a escritura para próxima do fiel, né, e diz que o fiel é o maior, é o principal, não o único, mas é o principal e maior intérprete da escritura. Então ele tem a liberdade de interpretar a escritura, ainda que ele faça isso, vamos chamar assim, erroneamente, entre aspas, né, que ele tem o direito de errar, né, ele tem o direito porque, enfim, usa textos bíblicos aí para demonstrar, né, que o cristão ele tem essa liberdade, né, de poder ler a escritura e interpretar e aplicar na sua vida, né? E claro que desde que não afete aí o direito civil, ele pode viver de acordo com a fé dele, mesmo que a fé dele divirja, né, seja divergente das igrejas ou de qualquer outra pessoa, né? Então isso é o princípio da Reforma Protestante. Agora, por que eu estou falando isso? Porque de maneira muito interessante, hoje nós vemos, tá? E não é o tema para o podcast hoje, isso é tema para um outro podcast, né, para um outro momento aí, mas a gente vê até por uma questão profética que as igrejas evangélicas, protestantes, né, sejam conservadores, tradicionais ou mais liberais, né, mais pentecostais, não pentecostais, elas começam, na prática, a reproduzir aquela arquitetura medieval, né? Porque você tem, embora isso não seja estabelecido como era, como ainda é na Igreja Católica, né? Melhor dizendo, porque isso não é uma coisa do passado, isso é uma coisa do presente, inclusive, as igrejas protestantes elas acabam também reproduzindo de fato, se não que de direito, mas de fato elas reproduzem a hierarquia romana, né, a apostólica romana. Por quê? Porque o pastor hoje, ele acaba fazendo o papel do padre. Ele acaba fazendo o papel do intérprete da Bíblia, fazendo o papel do intérprete da fé para o cristão, né? Então é muito comum você ver o fiel indo perguntar para o pastor alguma coisa, e não está errado, tá, gente? Não estou dizendo que isso aí seja uma questão errada. O errado é o fiel fazer isso sem ele ter a própria base bíblica dele, a convicção dele. Estou falando errado sob a ótica protestante, tá? E eu peço aqui licença, né, para os nossos amigos católicos aqui que nos acompanham. Eu sei que tem vários aqui, tá? Um grande abraço aí para você que é nosso irmão católico. Mas diante da fé protestante, da fé reformada, você tem que ter a sua própria convicção, né? E hoje a gente vê na prática isso não acontecendo, né? Então esse povo ele vai muito em cima, né, da opinião do pastor, né, em cima daquilo que o pastor acha, daquilo que ele entende, e alguns pastores até têm supostamente revelações, né, e recebem uma comunicação aí direta aí, receberiam, né, uma comunicação direta de Deus aí sem ser por vias da Bíblia, né, ou de uma atuação mais subjetiva do Espírito Santo. Então o que acontece? É possível, tá? É possível hoje dentro desse, vamos chamar assim, desse ecossistema evangélico, que surjam figuras nesse meio que exerçam uma autoridade e um poder assim bastante elevados, né, comparativamente diante dos seus fiéis. Então, sim, dependendo, né, daquilo que o Ednar perguntou aqui, que comentou muito bem, dependendo da situação, sim, é possível que existam mega figuras evangélicas que são grandes personalidades que acabam se tornando referências, se acabam se tornando pessoas assim de não apenas de uma grande exposição, mas também pessoas com uma grande capacidade de ditar as regras daquilo que os fiéis obedecem nas suas congregações. E naturalmente, quando você estuda a história da humanidade, seja ela história religiosa ou história secular, você vai ver que quem detém o poder e a influência detém o dinheiro também. E vice-versa, né? E vice-versa. Então, o poder e o dinheiro, eles andam muito de mãos dadas, né? Então, sim, existem congregações que empoderam seus líderes, né? Empoderam seus pastores, bispos, missionários, apóstolos, e por aí vai, né? Tanto sob a ótica de autoridade, né, de legitimidade para uma série de questões, mas também por questão de finanças, né? Então, depois a gente pode abordar um pouquinho mais, não quero me delongar aqui muito na minha inserção agora, mas assim, hoje, na prática, Ednardo, sim, nós temos essas figuras, temos aí, de acordo com a prática de algumas igrejas, né, diante da forma como estão organizadas, né, algumas pessoas podem realmente assumir essas funções, né, mais diretivas, mais assim de projeção, né, e isso eventualmente
pode tornar elas grandes celebridades, né, midiáticas, pessoas aí com muita influência, né, não só sobre os seus fiéis, mas na comunidade evangélica como um todo, e também pessoas, vamos dizer assim, comparativamente muito ricas, né? É interessante porque, veja, a gente se propôs a discutir se um sacerdote pode ser muito rico, ter muitas posses, né? E se é bíblico isso ou não, mas antes da gente chegar nessa discussão aprofundar, é interessante que não dá para discutir, não dá para separar do poder, da capacidade do líder individualmente tomar decisões e também do seu poder de interpretação da palavra de Deus, né? A gente percebe que há uma certa, digamos assim, uma grande variável, uma grande dependência estatística, não sei se o termo é esse, entre o poder do indivíduo e o poder de acumular riqueza dentro da sua igreja. Aparentemente, esse maior poder de interpretação ou de concentração da interpretação da palavra de Deus perante as suas igrejas ou congregações também leva a maior possibilidade, não significa que é sempre assim, não significa que toda igreja que tem um líder concentrador de poderes vai ter esse comportamento, mas, por outro lado, aparentemente, as igrejas onde os líderes têm muita concentração financeira, têm muito dinheiro, tem uma participação grande, né, na apropriação das ofertas ou movimentação da igreja, são igrejas onde geralmente você tem um indivíduo ou família que, digamos, comanda de forma bem centralizada aquela igreja, né? Mas, como sempre, como bons cristãos, a gente tende a ir para a Bíblia, né? E na Bíblia, o que vocês acham? Porque na Bíblia a gente tem profetas como João Batista que vivia no deserto, andava só praticamente com o mínimo de roupa. Os próprios apóstolos também foram orientados a irem e pregar com o mínimo, tá? Com o mínimo de posses possíveis, né? Foram orientados a viver do que conseguissem de doações, alguns inclusive nem de doação, como Paulo, né? Que ele foi um líder da igreja, que ele dizia, eu tenho que trabalhar, ter meu próprio emprego para depois ninguém me acusar de estar me apropriando do dinheiro da igreja. Por outro lado também, a gente também tem homens de Deus que tinham grandes posses. Ló era um homem muito rico, você tinha Abrão muito rico, seus descendentes também com muitas posses, e especialmente Abrão, Ló, né? Moisés também tinha um certo patrimônio, e eram considerados profetas também. Então, biblicamente, alguma proibição? Não tem? O que é que a gente pode falar sobre essa questão do líder religioso ter muita grana? Assim, nós vamos pensar na Bíblia assim sobre essa questão de dinheiro. Não existe nenhuma proibição, né, bíblica. E quando a gente fala proibição, é que não existe nenhum pecado, né, em ter dinheiro. Se você vai ver na Bíblia, por exemplo, Paulo ele vê como um problema aquelas pessoas que amam o dinheiro. Mas também na Bíblia a gente não pode chegar a pontos de acreditar de que se a pessoa tem dinheiro, ela é abençoada. Porque muitas vezes a gente vê pessoas entendendo de que se você tem dinheiro, você é abençoado, então se você é pobre, você é amaldiçoado por Deus. E existem grupos também que falam que se você é rico, tem alguma coisa de errado com você, porque você tinha que pegar seu dinheiro e ajudar as outras pessoas. A gente pode até fazer depois um podcast aí sobre essa questão, né, de ajudar pessoas e tudo, que é um tema muito interessante. E eu mesmo falo que eu tenho muitas dúvidas sobre isso. Mas a ideia do dinheiro, ela biblicamente não é um problema, mas hoje o que eu vejo é que a pessoa que tem muito dinheiro, ela costuma estar muito exposta. E principalmente quando a justiça confirma que aquele dinheiro ele não veio de, vamos dizer, comércios muito justos, né? Mas o resumo que a gente pode dizer é que não é pecado ter dinheiro biblicamente. E dois também, não podemos ver só o rico como abençoado e cair nesse erro de achar que então uma pessoa pobre é amaldiçoada por Deus. Esse seria o maior resumo que eu poderia falar. Acho que a gente tem umas questões aí que a gente precisaria
considerar, né? Então, assim, você tinha profetas de diversas estirpes, né? Mas, assim, grosso modo, a gente poderia dizer que existem os profetas aí de dedicação exclusiva e os profetas que eram profetas e compartilhavam essa função com mais alguma outra questão, né? Então, por exemplo, você tinha o profeta Elias, né, onde saiba ele vivia, né, como profeta, ele não se registra aí alguma outra ocupação para ele, né? Mas aí por outro lado você tem Davi, que a própria Bíblia chama de profeta, e era rei, e era uma pessoa muito rica. Então, assim, o fato de ser um profeta, de ser um religioso, não quer dizer que a pessoa deveria ou não deveria ter, enfim, né, uma riqueza ou outras ocupações. Quando a gente vai para o Novo Testamento, aí já é uma outra questão, né, outra história. Os pastores ali, eles né, têm orientações bíblicas de que as pessoas devem viver do Evangelho, né? Mas a gente também tem exceções, o caso do próprio apóstolo Paulo, que é, depois de Cristo, a figura mais importante do Novo Testamento. Apóstolo Paulo fazia tendas, né? Inclusive hoje, na lição da Escola Sabatina, estudamos isso, né? Na lição aí de 29 de junho de 2026. Né? Então, o apóstolo Paulo fazia tendas. Então, é uma linha complicada, é uma linha tênue. Né? A gente costuma usar aquele verso bíblico, né? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, palavras do próprio Cristo, para estabelecer a separação entre os assuntos de governo, os assuntos de Estado, né? E os assuntos eclesiásticos. Mas a Bíblia também tem um outro texto que diz assim, de graça recebeste, de graça também, de graça dai, né? De graça recebeste, de graça dai. Então, assim, se o primeiro texto estabelece uma separação entre Estado e Igreja, esse segundo, para mim, pelo menos, tá? Eu confesso aqui que eu nunca vi nada a respeito, isso é uma conclusão minha, então peço licença aqui porque eu posso estar redondamente errado, eu tenho consciência disso, né? Então, consciente dessa limitação, eu ainda assim tenho para mim, tá, que esse texto ele separa a questão da igreja com o lucro. Né? Então, assim, se você recebe de graça o evangelho, você deve distribuir esse evangelho de graça também. Significa que as igrejas não podem cobrar por nada, que os religiosos não podem receber nada. Não, não é isso, né, que a igreja está falando. A própria Bíblia fala que Jesus e seus apóstolos tinham uma bolsa, né, que seria um caixa, hoje na linguagem, numa conta corrente, né, na linguagem atual, e que Judas era justamente o administrador dessa conta. Então, assim, eles precisavam de dinheiro para comer, para viajar, para se hospedar eventualmente em algum lugar, né, até para dar de esmola para alguém, né. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com assunções rápidas e rasas, né? Então, mas existem, sim, indícios, né, orientações, assim, numa leitura geral da Bíblia, que você pode, eventualmente, cobrar por algumas coisas, né? Isso aí faz parte, porque né, o mundo não vive de amor, o mundo funciona movido a dinheiro e a igreja não é diferente, ela precisa, né, pagar suas contas, precisa pagar energia, água, eventualmente em alguns lugares aluguel, né, manutenção, pagar funcionários para manter a igreja, né? E isso é todo um ecossistema. Agora, você fazer isso visando lucro, aí já é uma outra história, né? E hoje a gente tem na nossa sociedade ocidental, a gente tem bem separado essas figuras, né, da instituição com fins lucrativos, né, da empresa com fins lucrativos, das outras instituições sem fins lucrativos. Né? Então, assim, para mim, o de graça recebeste, de graça dai, Ednardo e Tiago, é justamente, né, e você que está nos ouvindo também, uma indicação para a gente, né, de que você deve viver, sim, do evangelho, né, mas, assim, isso não deveria ter uma conotação de lucro, né, de ganho, seja ele declarado ou subjetivo, né, porque eventualmente algumas igrejas podem dizer, olha, a gente não tem fins lucrativos, obviamente, aqui tudo para o reino do Senhor, etc e tal, mas aí você vê que as lideranças podem efetivamente estar usufruindo do patrimônio dessas igrejas, né, dos recursos das igrejas, se beneficiando dessas vantagens de maneira assimétrica, né, de forma que outros membros da igreja, outros líderes não possam, e virtualmente aquele patrimônio
é da pessoa, embora contabilmente ele seja da igreja. Né? Só fechando, Tiago, né? Isso aí é uma outra história e a gente já entra numas águas muito turvas, né? E a gente não quer fazer aqui ilações, né? Mas a opinião pública já parece bem formada de que isso acontece, isso revolta, inclusive, muitas pessoas. Tiago, desculpa, eu te passo a palavra aí, é só porque eu não queria perder o meu raciocínio. Não, e isso que você está falando é importante porque ao longo de... Aqui no Brasil, né, essa definição, né, dos sem fins lucrativos, ela acaba gerando aí essas discussões justamente por causa disso. Às vezes a gente pode até fugir um pouco da questão só de igreja, né, mas qualquer organização sem fins lucrativos que às vezes não tem nenhum fim lucrativo, mas também emprega muitos parentes e vai dando salário para essas pessoas. É muito complexo essas situações. Muitas vezes você que está nos escutando aí pode até pensar assim, ah, não, mas existem igrejas aí que os pastores são extremamente ricos e parece que os membros não se importam com isso. Eu já vi até pessoas conversando que em algumas igrejas eles veem os líderes, né, pastores, depende de como eles se autodenominam ou são chamados, né, que eles ricos são até um ponto de prova de que eles estão no caminho certo, porque eles pensam assim, se a pessoa ficou rica com os dízimos dos membros, quer dizer que os membros estão extremamente ricos, né? E eles só são prova da bênção dos fiéis. Então, é um tema complexo que a gente fala aqui, mas igual o Alex falou, pelo menos quando eu leio a Bíblia, eu acho que alguns níveis de riqueza são muito complexos e muito difíceis de você falar que combinam assim com os presbíteros, né, os pastores e mais. Tiago, e assim, pegando essa sua fala, né, a gente tem que pensar o seguinte, qual é o exemplo de Cristo? Jesus disse assim, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Isso significa que todo líder religioso ele precisa fazer um voto de pobreza? Não, não é isso, né? Mas eu acho que destoa muito também a gente vê que algum líder religioso, e isso qualquer que seja a denominação, que ele tenha um nível de vida, de estilo, que é comparável a de empresários, né, de grande sucesso, ou de artistas famosos, né, enfim, que tenham à sua disposição itens de luxo. Então você tem algumas perguntas que a gente faz, né? Então, por exemplo, assim, você tem lá uma determinada igreja que não estou referindo aqui exatamente esse caso do Digimais, tá? Eu estou pegando aqui uma situação hipotética, né? Que está muito na nossa cultura popular, né? E o que eu vou falar aqui com certeza não vai ser novidade para quem está ouvindo. Por exemplo, assim, uma igreja que tem uma grande massa de fiéis e ali tem fiéis, assim, notadamente, né, pessoas de várias classes sociais e mais uma grande participação das classes mais baixas, né, das classes mais pobres, classes D e E, e aí você vê também um discurso muito envolvendo a teologia da prosperidade, uma pressão muito grande por uma doação, por uma entrega descompromissada, às vezes até inconsequente, né, do fiel, com base em textos bíblicos e tal, e desafios, né, e que são colocados como desafios espirituais, mas eles, via de regra, envolvem dinheiro, né, e bens materiais, e aí você vê, assim, pessoas com um baixo poder aquisitivo, às vezes fazendo uma oferta desproporcional, né, dos seus recursos aí para uma determinada igreja, para essa determinada igreja que a gente está hipotetizando aqui, e aí você vê, algum tempo depois, os líderes dessa igreja dispondo de bens de luxo. Né? Carros muito bons, né, casas muito boas, muito valiosas em lugares aí muito valorizados, né, transporte aí por jatos particulares e tal. Então, essa situação toda, se você for analisar do aspecto legal, não existe nada na lei que diga que isso não possa acontecer. Tá? Você vai falar que o fiel, ele deu porque era a consciência dele. Ele era uma pessoa incapaz pela justiça, interdita? Não, não era. Ele estava ciente do que ele estava fazendo. Então, ele entregou porque ele quis. Né? Se você for falar com o fiel, for falar com o pastor da igreja, não, ele deu porque ele, por espontânea vontade, ele decidiu.
o pastor está usando e tal. Não, esses bens não são do pastor, esses bens são da igreja, né? Então ele usufrui desses bens aqui e tal, né? Mas enfim, ele não é dele, a igreja não tem objetivo de lucrar, né? A igreja vai pregar o evangelho e tal, né? Mas ela tem ali esses bens de luxo, tá certo? Então assim, legalmente, juridicamente, dificilmente você encontra alguma coisa que possa realmente render numa reação mais efetiva da justiça. Agora, se você pensar do ponto de vista ético, né, do ponto de vista moral, será que é isso mesmo? Será que é tão inocente assim? Porque aí você vê, tá, tudo bem, os bens estão no nome da igreja, tá, mas será que é todo membro da igreja que pode usar aqueles bens? Ou será que são as lideranças podem usar isso de maneira equitativa? Será que isso se reverte num objetivo claro de pregação do evangelho, de cumprimento da missão e da visão e do propósito da igreja? Ou você consegue ver um uso mais apropriado, né? Transfere essa realidade agora para uma questão política, né? Então, assim, você vê, né, que essas assimetrias que a gente tem no mundo, notadamente no Brasil, elas acabam, infelizmente, revertendo também nas igrejas, né? E isso também não deixa de cumprir um cenário profético, né, que a Bíblia fala, que nos últimos tempos viriam homens que fariam comércio de vós, né? Então, claro que esse texto ele tem múltiplas interpretações, mas não deixa de chamar a atenção a palavra comércio com aquilo que nós vemos também hoje em dia nas igrejas, né? Então, assim, o meu objetivo aqui com isso não é a gente acusar, a gente criticar né, as igrejas e tal, independentemente, mas não deixa de causar estranheza para um cristão, né? Esse uso, né? Esse foco em questões financeiras e como isso pode afetar o evangelho como um todo. E aí você vê assim que as igrejas que praticam esse tipo de coisa, elas não estão contaminando só digamos assim, a imagem delas próprias, elas estão lançando demérito para o cristianismo como um todo, né? Ou pelo menos o protestantismo, né? O evangelicado. Então assim, independentemente de a sua igreja adotar esse tipo de postura ou não, né? Quando esse tipo de coisa acontece, e o caso do Banco de Demais, aqui a gente não vai se adiantar à justiça, as investigações ainda estão correndo, né, não tem nenhuma sentença proferida ainda. Existem sim questões aí, vamos chamar assim, entre aspas, engraçadas aí que estão sendo divulgadas, né, que são fatos, mas assim não tem nenhuma sentença, não tem nenhuma decisão judicial ainda sobre isso, então não vamos nos manifestar. Agora sim, não deixa de chamar a atenção que isso aí acaba levando, né, eu estou sabendo que o Digimais é de propriedade do Edir Macedo, e Edir Macedo tendo a história que ele é conhecido ainda mais hoje por causa da Igreja Universal, possivelmente do que pela própria Record, né? Aí você vê assim que uma coisa contagia a outra, né? Essa reputação danificada no Digimais afeta a Igreja Universal, sem dúvida nenhuma, eu acho que isso é fato, né? O risco reputacional está sendo levado para outras esferas do conglomerado dele. Agora, o que eu quero chamar a atenção aqui é que isso não se restringe à Igreja Universal, isso vai, sem dúvida nenhuma, contagiar todas as igrejas, né, evangélicas aí, em maior ou menor grau, pelo menos na cabeça de algumas pessoas, né? E eu acho que isso é muito importante, e a responsabilidade, tá, de quem está envolvido com isso, se um dia ficar comprovado algum dolo, né, alguma má-fé, alguma improbidade, alguma coisa nesse sentido, a responsabilidade dessas pessoas é muito grande, porque elas estão lançando sujeira, não é só no nome delas, elas estão lançando sujeira no nome, né, das demais igrejas e também, infelizmente, até no próprio cristianismo, né? É interessante que quando vocês falaram, eu fiz um esforço aqui de Gênesis e Apocalipse, que, como vocês falaram, o dom profético não necessariamente é apenas para sacerdotes, como os levitas, né? Sacerdotes, digamos, profissionais, né? Outras pessoas que tinham outras atividades econômicas, como fazendeiros, digamos assim, pecuaristas, né? Que seria talvez o termo para hoje, eles também tinham muito dinheiro. Só que lembrando agora, os homens ricos da Bíblia, eles eram ricos, mas sua fortuna não era derivada de atividades sacerdotais. Suas fortunas eram derivadas do campo, do comércio, especialmente da pecuária, né? Geralmente a gente sempre escuta falar, o fulano tinha tantas cabeças de gado, tanto de reino, mas geralmente a fortuna deles era derivada de atividades seculares, digamos, econômicas seculares, né? Os únicos que eu tenho lembrança que tinham
alguma posse e exerciam atividades religiosas, eram justamente os fariseus, desculpa, os saduceus, na época bíblica de Jesus, e era a base de corrupção, né? Junto dos romanos e junto também dos mercadores lá no templo, né? Então, confesso que eu não lembro de nenhum sacerdote com posses cuja riqueza era derivada da atividade religiosa, né? Mas já passando para o nosso bloco final do programa, né? Já estamos chegando aqui no nosso fim. O quanto vocês entendem que essa questão de riqueza vai muito além de. Porque, por exemplo, é muito fácil alguém nos escutar e pensar: nossa, isso é inveja desses três caras aí, porque eles não têm dinheiro, coisa parecida e tal. E novamente a gente deixou bem claro que não há pecado em ter dinheiro, mas o quanto o Alex citou, por exemplo, a teologia da prosperidade, e é um fator comum, não adianta a gente fugir disso. De modo geral, esses sacerdotes com muito dinheiro, a maioria deles, direto ou indiretamente, entrou nessa onda da teologia da prosperidade. O quanto e eu vou falar com palavras bem duras, essa heresia da teologia da prosperidade, ela vai muito além de tirar dinheiro do membro, porque como Alex falou, sim, você pode ser um sacerdote, ter dinheiro, você tem muitas posses pessoais a partir da sua igreja e está 100% legal. Você pode estar 100% dentro da lei, da legislação. Mas o quanto, de modo geral, isso é um risco maior para a nossa fé, tá? Quanto isso pode estar contaminando as igrejas por outro caminho. E eu já peço que os dois já vão encerrando suas palavras aqui por hoje, tá? Vou começar aqui então. Ednardo, basta a gente relembrar o que diz o apóstolo Tiago, né, na sua epístola. Ele diz assim que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Veja, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Aí ele diz que por causa do dinheiro muitas pessoas aí acabaram se entremetendo, né, em pecados aí. Tá certo? Então, eu acho que esse é um ponto importante. A gente tem que lembrar que as riquezas, elas são, ao mesmo tempo que elas são vistas como bênçãos de Deus, elas também são vistas como fruto da maldade do ímpio, né? Então, a riqueza em si só ela não quer dizer nem bênção nem maldição. O dinheiro é um recurso como qualquer outra coisa, né? A água que mata a sede pode afogar uma pessoa, né? Então, a gente está falando do mesmo objeto, só que em contextos diferentes. A riqueza é a mesma coisa. Ela pode saciar a sede do sedento, ou ela pode afogar o ganancioso, né? Então, a gente tem que entender isso. Agora, a gente entende que o exemplo de Cristo, o exemplo dos primeiros cristãos, o exemplo da igreja primitiva era um exemplo de desapego, era um exemplo de compartilhar o pão com o necessitado, era um exemplo de dividir as vestes com aquele que estava nu, né? Aquilo que Jesus fala, né? Estive com fome, deste-me de comer, estive com sede, deste-me de beber, estive nu e me vestisse, estive preso e foste me visitar. Isso vai na contramão, né, da cobiça, vai na contramão da idolatria do dinheiro, né? Então, assim, você pensa, olha, tudo bem, a igreja ela precisa de recursos, né? E que bom que as igrejas têm recursos. E eu assim, sinceramente, eu quero que as igrejas tenham cada vez mais recursos, né? Como nós falamos aqui, para pregar o evangelho, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de recursos. Não é barato você manter um missionário lá no Oriente Médio, você manter um missionário na China. Não é barato você mandar bíblias, né? Mandar remédios, mandar material escolar para a África, né? Principalmente nas quantidades que são necessárias lá. Então você precisa de recursos, sim, mas a gente tem que sempre usar o bom senso, né? Usar a nossa visão cristã para se perguntar assim, será que a igreja realmente está precisando né, de bens de luxo? E aqui eu não estou fazendo uma crítica à igreja A, à igreja B, não é isso. É justamente esse mau uso dos recursos, principalmente quando eles vêm como fruto de uma estratégia de teologia da prosperidade. Ou seja, você pressionar os seus membros para que eles deem cada vez mais, de forma que eles ficam com cada vez menos, objetivamente falando, e algumas poucas lideranças ficam, né, com uma condição cada vez mais luxuosa, digamos nesse sentido, né? Então, assim, Ednardo, sim, a riqueza ela pode ser uma pedra de tropeço e frequentemente e assim a gente vê que não é a riqueza em si, né, mas o desejo de ficar rico, né, que é diferente da riqueza. Não, a pessoa que tem um grau de riqueza, mas ela não tem um desejo de ficar rico, ela não está no mesmo risco que uma pessoa que é pobre, mas tem um grande desejo de ficar rico.
né? E tá aí as bets aí para nos provar isso, né? Que hoje o principal público consumidor de bets, isso foi tema de podcasts anteriores, não é o tema de hoje, mas é só para ilustrar o que eu estou dizendo. O principal público consumidor de bets são as camadas mais baixas da sociedade. Esse que é o ponto, né? E deixaram em 2025 quase 40 bilhões de reais, quase 40 bilhões de reais que foi registrado, pelo menos em apostas em bets. Então, assim, por isso que eu digo, um rico que não tem cobiça e ambição, ele está em menos risco, né, espiritual, de salvação, né, de perder a salvação, do que um pobre que tem uma ganância, né, que tem um desejo ardente de ficar rico. Por isso que o Tiago fala o amor ao dinheiro. Né? Então, é muito triste quando a gente leva o amor ao dinheiro para o aspecto da fé, para o aspecto espiritual, para o aspecto das igrejas. Né? Como falamos, os impactos disso são muito negativos, né? Principalmente na reputação. Quando afeta a reputação das igrejas, né, do cristianismo, da religião como um todo, acaba dando, como diz a Bíblia, né, dando ocasião para que os adversários, né, de Deus escarneçam do nome de Deus, e aí quem já realmente não gosta de cristianismo, não gosta de cristão aí, vai ter uma munição, né, legítima para usar contra. Eu usaria qualquer munição em qualquer contexto, né, isso é fato. Mas aí, se o cristão dá munição, aí pronto, né, aí a pessoa tem tudo o que queria. E aquela pessoa que está em cima do muro, aquela pessoa, como diz a Bíblia também, que faz parte daquelas multidões que estão no vale da decisão, ela vê esse tipo de coisa, ela diz assim, não, isso aí não deve ser a verdade, né? Porque eu estou vendo a mesma coisa que acontece na política, eu estou vendo a mesma coisa que acontece na classe empresarial aí, né? Não, claro que não estou falando de todos os empresários, mas aqueles escândalos que acontecem também aí dos excessos, né? No meio do comércio, da indústria, etc e tal. Eu vou dizer assim, qual é a diferença? Não, isso aqui não deve ser a verdade, vou procurar em outro lugar. Então o impacto é muito grande, a responsabilidade nossa enquanto cristãos é muito grande. Né? Então assim, a gente faz votos, né, de que as pessoas, né, de todas as igrejas aí que estão envolvidas, né, sejam protegidas, né, a gente quer mais que o evangelho seja protegido, né, desses escândalos, né, ao mesmo tempo que a verdade seja levantada, né, seja pregada, que o evangelho cumpra o seu propósito, né, que ele seja espalhado aí a toda a tribo, língua e nação, né, a toda a criatura, porque nós realmente queremos ver Jesus voltando em breve. Né? Então esse é o nosso grande objetivo quanto cristianismo como um todo, né? E enfim, né, fazemos votos aí de que essas mazelas aí elas não se alastrem, né, elas sirvam de lição aí para que todos nós cristãos sejamos mais cuidadosos, né, não apenas com a nossa postura com relação ao dinheiro, mas também da forma como nós administramos, né, a nossa vida, também as nossas igrejas, a importância de a gente manter a igreja separada, né, do aspecto do lucro, do aspecto comercial, né, porque só dessa forma aí a gente consegue, imitando a Cristo, dar o testemunho que o próprio Jesus nos chamou a dar. Certo? Obrigado aí pela participação mais uma vez, né, pelo convite, né, da participação de hoje. E já me despeço aqui, mandando um grande abraço aí para você que nos ouviu aí também no nosso podcast. E só tentar, o Alex falou muito bem aí, só tentar complementar um pouco aí, mas já concordando com o Alex, o meu comentário final vai que a gente poderia dividir em dois grupos, né? Os cristãos, nessa questão de profissão, né? De trabalho, a gente divide naqueles que trabalham diretamente na obra, né? Pastores, missionários, instrutores bíblicos, todos esses aí que recebem para fazer esse trabalho, e aqueles que são indiretos, né? Eles têm o seu trabalho e ou voluntariamente ou com as devoluções de dízimo, doações, eles financiam esse serviço. Né? A primeira coisa que a gente eu gostaria de trazer aqui são dois versos bíblicos, né? Daniel capítulo 6, né? Quando Daniel estava entre os três grandes governadores da época do Império Persa e estava se destacando, né? Algumas pessoas tentaram tirar ele do poder, e Daniel capítulo 6, verso 4 diz que aquelas pessoas tentaram acusar Daniel de alguma coisa, mas eles não conseguiram achar nenhuma falta nele, né? Porque ele era fiel, não era negligente nem corrupto, né? Então que nós que nós cristãos
que não trabalhamos no que seria na atividade fim da igreja, não recebemos para isso, mas que devolvemos nossos dízimos, nossas ofertas, que nós lembremos, né, de sermos fiéis, honestos no nosso trabalho, para que se alguém tentar vir fazer alguma coisa contra a gente, ver que não vai achar nada nessa situação, né? Então, a gente se manter honestos, né? Principalmente entendendo o cristão, de que a gente tem que ser honesto diante de Deus. É muito mais do que fazer o certo quando o seu chefe tá vendo, mas fazer o certo porque você entende que você tem que fazer. E na questão dos missionários, né, em si, é aquilo que o Alex tinha falado, né? A questão, né, de graça, receber-se de graça dai. Se o objetivo se o seu objetivo, se eu estiver falando aqui com um pastor, com alguém missionário que trabalha na obra da sua igreja, lembrar que o seu salário é para isso, que os lucros também sejam para isso, que você possa, sem vergonha nenhuma, pegar esse dinheiro e dar uma vida boa para sua família, para os seus filhos, ter o seu dinheiro de aposentadoria, mas que você ore a Deus e use com sabedoria o dinheiro, para que esse lucro não comece também a ficar estranho. E olha que eu não estou falando nem errado, não, mas estranho. E lembrando, né, que agora eu pego o segundo verso, que é o Salmo 67, que eu gosto muito, né? Ele diz que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra o teu caminho, ó Deus, e a tua salvação entre as nações. E lá no final o verso diz assim: a terra deu a sua colheita, que Deus nos abençoe, e que Deus nos abençoe e temam a ele todos os confins da terra, né? Eu gosto muito desse verso, que ele faz a ligação muito da bênção que Deus nos dá e na consequência de usar essas bênçãos para alcançar outras pessoas, né? A bênção de Deus, ela não acaba na gente, mas é usada para alcançar outras pessoas. Então eu termino com isso. Bem, para a gente encerrar o programa de hoje, eu farei uma oração final, tá bom? Sobre esse tema. E já de antemão, dou meu alô aqui para todos e até o meu próximo programa, tá? Senhor nosso Pai, a gente aqui procurou discutir, Senhor, um tema que infelizmente está muito em voga. Nós, protestantes, recebemos muito essa crítica de modo geral. É muito comum a gente escutar acusações do tipo dar dinheiro pro pastor. Esse tipo de acusação, infelizmente, é muito comum, Senhor, porque sabemos que tem uma minoria, Senhor, de líderes que muitas vezes, Senhor, tem, em vez de conduzido as ovelhas a Ti, tem se aproveitado das lãs delas, né? Tem se enriquecido a partir do seu rebanho. Sabemos que é uma minoria. Por favor, Senhor, traga repreensão para essas pessoas, mas acima de tudo, que a gente entenda, Senhor, que riqueza, como foi falado aqui, é um recurso interessante, um recurso bom, mas um recurso, Senhor, que assim como nossa própria vida, como nosso tempo, como nossa saúde, a gente tem que procurar entregar, Senhor, no Teu altar. Senhor, que tudo que a gente produza seja um dom de cantar, um dom de liderar, cuidar de pessoas, simpatia, ser um bom recepcionista, ou por que não produzir riqueza, Senhor, seja tudo para a Tua mensagem. Pois afinal de contas, Senhor, sabemos que há bilhões de pessoas no mundo precisando Te conhecer. Precisamos levar o Teu nome a cada recanto da terra, Senhor, e que cada centavo que possamos orientar bem seja lhe levado. Senhor, acima de tudo, pedimos que não apenas os líderes, né, tenham consciência dos recursos que chegam até suas mãos, mas que nós, membros comuns, né, membros leigos, como se diz, o membro do dia a dia da igreja, do chão da fábrica, também, Senhor, tenha muita consciência desse uso dessa riqueza. Porque o Senhor vai cobrar. O Senhor vai cobrar, como é falado também na parábola dos talentos. E se o Senhor cobrou de quem recebeu imagine de quem recebeu 1 bilhão, de quem recebeu 100 milhões de talentos. Então, Senhor, que a gente tenha sabedoria, acima de tudo, Senhor, mordomia e dedicação na entrega do que a gente recebe. Mais uma vez, te agradecemos por tudo e pedimos bênçãos sobre todos aqueles que nos escutam e aqueles colegas aqui de programa também. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Você já nos segue nas redes sociais? Não? Então siga-nos agora mesmo no Spotify e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Assim, você não perde nenhum episódio do nosso podcast que vai ao ar toda quinta-feira às 5 horas da tarde.
E se você é adventista, aluno ou titulado com mestrado ou doutorado em qualquer área do conhecimento, faça parte do movimento Cientistas Adventistas. Mande um e-mail para cientistasadventistas@gmail.com. Será um prazer ter você conosco. Aviso! O Movimento de Cientistas Adventistas é um ministério de apoio que não possui vínculo jurídico ou administrativo com a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O podcast Cevada com Plutônio não fala em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, suas instituições, ministérios oficiais, obreiros ou colaboradores. Se você gostou deste episódio, assine gratuitamente nosso podcast no Spotify, Amazon, Apple e se inscreva no nosso canal no YouTube. É só procurar por podcast Cevada com Plutônio nos streams de áudio ou Cientistas Adventistas no YouTube, Instagram, Facebook e X. E compartilhe com seus amigos. Assim você nos ajuda a chegar a cada vez mais pessoas.